Então, Muro, eu queria agradecer novamente pela sua disponibilidade, né? E eu estou pensando em gravar algumas lives com pessoas que eu noto que são apaixonadas pelo que fazem, né? E apesar de eu não ter perguntado para você se você é, meio que isso transborda, né? Nas suas apresentações. E pelo que eu venho acompanhando do seu trabalho, eu estou vendo que você está se reinventando também, né? Usando as tecnologias aí, gravando vídeos. E eu estava pensando aqui como que a nossa história, ela influencia, né, no caminho profissional que a gente segue. Por exemplo, eu como psicóloga, eu vivi uma frustração profissional antes da psicologia. E aí, quando eu conheci a orientação profissional, eu parecia que tinha descoberto assim, uma coisa, caramba, se eu tivesse conhecido isso antes, talvez, né, eu não tivesse vivenciado aquela frustração. Então, assim, me conta um pouquinho pra gente, assim, como é que foi, assim, apesar da sua família já ser de circo, como que você se encontrou, assim, como palhaço? Conta aí pra gente saber um pouquinho. Não, primeiro, você tem toda a razão. Eu sou muito, muito apaixonado pelo meu trabalho. Mas o começo foi um pouco difícil. Eu acho que como tudo, né? No começo sempre é Uhum. difícil, né? Eu sou a sexta geração da minha família de circo. Então, para mim foi um pouco mais fácil a entrada no circo, né? Que muita gente tem curiosidade de como se transformar num palhaço, né? Uhum. Hoje em dia tem escolas de circos, tem internet que você pesquisa, né? E se pode transformar num palhaço. Mas no meu caso foi de geração para geração, né? Meu pai é palhaço, eu trabalho com ele. E eu comecei muito pequenininho, né? Aliás, meu pai fez eu começar muito pequenininho, né? Eu com 4 anos de idade já entrava nos palcos com ele e foi tudo muito natural, sabe? Foi tudo muito natural. Com a parte de ser criança, para mim era uma brincadeira, né? Imagina, com 4 anos você tá num palco e brincando, você acha que é uma brincadeira, né? Uhum, E imagino. à medida que isso foi crescendo, eu fui tomando um pouquinho de vergonha, mas na época de escola também, sabe? Eu sempre fui muito Eu ia te tímido, perguntar isso. muito De tímido. adolescência, né? Então, eu sempre fui muito tímido, muito tímido. Então, eu ficava com aquele receio de, o palhaço, lá, o palhaço, sabe? Essas besteirinhas assim. E eu sempre fui muito quieto na minha, então ninguém imaginava que eu era o palhaço do circo. E Que bacana. As pessoas nem desconfiavam. nem desconfiava. Alguns sim, porque Uhum. assim, dá pra perceber, né? Eu não uso muita maquiagem, Uhum. não uso muita coisa, né? E as pessoas que percebiam iam falar, nossa, você é o palhaço, que legal, gostei dessa apresentação e tal. E aos poucos foi levando para um lado positivo isso, né? De ser o palhaço, né? Que normalmente o palhaço você usa ele como ofensa, né? Seu palhaço, ou os políticos corruptos, sei lá, os palhaços. Então, Uhum. acaba que eu tinha um pouco de receio disso também, sabe? Mas não, eu fui crescendo e vendo o quanto é bonita essa profissão, sabe? É, sempre em todos os shows, no final dos shows, a gente vai tirar foto com o público, tem um contato mais próximo com o público, e ali eu escuto histórias maravilhosas de gente que tinha depressão e naquelas 2 horas que a gente estava trabalhando esqueceu, ou que tinha um parente que tinha falecido há pouco tempo e estava muito triste, e a gente conseguiu voltar a alegria daquela pessoa. Então, o palhaço é apaixonante. É um trabalho fabuloso. Assim como quando a gente vai nos hospitais fazer aquelas pequenas apresentações para aquelas crianças que não podem ir para o circo, aquilo é Uhum. gratificante demais. E enche o coração de uma maneira que você sai de lá totalmente diferente, sabendo que você pode fazer a diferença para a vida de qualquer pessoa, né? Assim, né? E aí, isso é uma coisa que eu falo muito com as pessoas quando eu estou dando orientações de como perceber o que faz sentido, né? Porque normalmente quando a gente está procurando o que será que me move, o que será que faz sentido para mim, o que vai me trazer realização profissional, sucesso, é aquilo que vai fazer você seguir em frente, é aquilo que vai fazer você ficar encantado muito mais do que olhando para os obstáculos, né? E aí, quando Sim, eu vou conversando com as pessoas, quando a gente vai fazer um panorama das profissões que elas se interessam, que a gente pode dar certo em várias profissões, né? E aí eu converso sobre isso também. Mas é incrível porque quando a gente vai olhando aleatoriamente, olha-se as profissões e vence todas as dificuldades. E quando vem a profissão que parece que move mesmo, vem de dentro, tem os desafios como você trouxe aí. Mas a gente olha para as soluções.
né? A gente olha para aquilo que nos move mesmo, que dá aquela sensação de prazer, de realização, que a gente nota que está fazendo diferença na vida das outras pessoas, né? Isso é muito bacana. E com 12 anos, mais ou menos, eu fui construindo o meu personagem até virar o Moroco, né? E comecei a criar minhas próprias apresentações. E estamos aí até hoje. Tem uma coisa que a gente trabalha muito na orientação profissional, que é o autoconhecimento. Isso te ajudou? Você passou por alguma reflexão sobre você mesmo? Isso de alguma forma fez parte da construção da sua profissão, do seu personagem? Sim, sim. De fato, a gente às vezes acaba olhando outros palhaços e sendo a cópia de outros palhaços. E não, e você tem que descobrir aquilo que realmente você é, entendeu? Uhum. E isso foi acontecendo naturalmente com o decorrer do tempo. Fazendo apresentações, eu fazia coisas que eu fazia no dia a dia, coisas minhas, não coisas de outros palhaços. Eu fui acrescentando no meu trabalho. E eu estudava muito, muitas pessoas engraçadas, tipo, eu olhava muitos filmes, coisa de Jim Carrey, Charlie Chaplin, e eu falava, cara, isso é engraçado, eu posso colocar isso no meu trabalho. E eu fui me descobrindo dessa maneira, observando outras pessoas. É, eu falo muito com meu pai, né? A apresentação às vezes é de um jeito, mas ela tem uma base, né? O meio, começo e fim. Mas as coisinhas, besteirinhas que você vai colocando nesse começo, meio e fim são aquelas que fazem a diferença. Você próprio, né? Você colocar ela no teu jeito, aquilo que sai de dentro de você é o que te torna diferenciado, que te torna engraçado, Que né? você falou que você era bastante tímido, né? Que você sempre foi muito tímido. Eu sou E é muito uma tímido. coisa que às vezes eu percebo, as pessoas têm receio de ser o que elas querem ser, ou de se permitir fazer certas profissionais por características de personalidade que elas ainda não têm, né? E assim, a gente vê você, quando você está no palco, totalmente assim, descontraído, né? Faz dancinha, faz piada, faz brincadeira. A gente não imagina que você é uma pessoa tímida. Essa característica, você ainda é tímido e desenvolveu essa habilidade, ou você não é mais tímido? Eu sou muito tímido, muito, muito tímido. Inclusive, quando eu vou nos lugares, as pessoas, me reconhecem, você é o palhaço do circo, eu assisti você, que legal. Conta uma piada, faz uma graça, e eu, não, não, não. Eu tenho que estar de moroco, eu tenho que estar no picadeiro, sabe, é a mesma coisa de um dentista tá ali, o cara falou, faz uma vituberação aqui, não dá, o cara tem que estar com seus aparelhos. E as pessoas têm que estar cientes que vão errar muito, vão errar parte do processo para você se tornar um grande profissional, acho que em qualquer área. É porque eu recebo muita gente que não consegue olhar, por exemplo, para o erro como um aprendizado, como uma oportunidade de você crescer, né? Infelizmente, a gente ainda tem muita gente que se limita e que olha o erro como fracasso, e isso restringe qualquer sucesso, até de bem-estar, né? Então, assim, eu fico muito orgulhosa, porque, felizmente, eu tenho algumas experiências que as pessoas chegam assim e elas saem diferentes. Ah, elas saem totalmente diferentes? Não. Mas elas já acreditam naquilo e precisam só fortalecendo e fortalecendo, né? Porque eu costumo dizer, você passa anos da sua vida vendo as situações de uma forma, então você não vai mudar isso de uma hora para outra, você vai passar por um processo de mudança. E é muito bacana quando eu vejo que elas começam a passar por esse processo de mudança, e às vezes elas seguem caminhos profissionais que elas já sabiam, já queriam, mas nunca tiveram coragem. Mas eu queria, né, como psicóloga, deixar a orientação de que vocês acreditem, né? Porque tem tantos conselhos, né, que são reais, que vai passar, que é desafiador, mas assim, cada um de nós precisa acreditar que a gente vai conseguir passar por isso da forma menos danosa possível, né? Porque quando a gente não acredita, a gente nem se esforça o nosso melhor, né? Nem dá o nosso melhor para que realmente seja uma forma mais tranquila de passar por isso. Então acreditem em vocês, acreditem no seu potencial, acreditem na sua paz, na sua capacidade de se adaptar. A gente tem que se unir e talvez tudo isso tenha um propósito, né? Talvez essa pandemia seja também um pouco para a gente refletir e pensar nas coisas que a gente achava que não eram tão importantes, o quanto elas são importantes, né? Então,
Eu acho que é o momento da onde a gente parar para pensar o que é realmente importante na nossa vida. E para mim, uma das coisas mais importantes na minha vida é a minha família. E então, aí eu estou aproveitando o máximo minha família, aproveitando o momento que a gente está vivendo para falar coisas que talvez eu não tinha tempo para brincar do jeito que eu não brincava com minha filha. Então, vamos tentar ver o lado positivo de tudo. E é isso que você falou, uma mensagem tão bonita, né? A cada dia que passa é um dia a menos para tudo isso acabar. Então, é isso. Obrigado mais uma vez por essa live. E Obrigada, viu, também. quando você quiser, saiba que estamos aqui à disposição.